Olá, amigos da TV Nova Luz, a TV criada para iluminar o seu dia. Conta com a sua participação. Acesse o nosso site TV Nova Luz, ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Agradecemos muito a participação de vocês quando nos enviam as suas perguntas. Temos o maior prazer em respondê-las. Estamos estudando com muito interesse e alegria as revistas espíritas publicadas por Allan Kardec. Estamos, como já disse anteriormente, no ano de 1863. Esse artigo é do mês de fevereiro e trata-se da cura de cavalos e de um indivíduo cujo remédio foram orientados por espíritos. Vamos ver nos slides. Revista Espírita, 1863. Kardec chamou esse artigo de variedades. Um carregador chamado Paquini procurou Kardec andando de muletas. Admirado de o ver assim, indagou sobre o acidente. O homem lhe respondeu que desde algum tempo suas pernas estavam muito inchadas e cobertas de úlceras e que nenhum remédio fazia efeito. Esse homem era um homem espírita e portador de alguma mediunidade. Kardec, então, o orientou, dizendo-lhe que era necessário dirigir-se com ardor e humildade a espíritos bons. Paquini, então, lhe disse que desde que recebeu a orientação para pedir aos espíritos bons para obter a sua cura, não deixou uma só noite e muitas vezes até durante o dia de invocar os bons espíritos e lhe mostrar quanto o seu mal o prejudicava no seu trabalho para ganhar a sua vida. Conta que depois de apenas 5 ou 6 dias que assim orava, uma noite, estando meio adormecido, ele viu um homem todo de branco aparecer no meio do quarto, avançou para perto de sua cama, um aparador, tomou um pequeno pote no qual havia o unguento de que lhe servia para acalmar as dores de suas pernas. Nos slides, vamos ver nos slides, ilustramos a primeira receita. Esse oficial de cavalaria nos disse que o farmacêutico do seu regimento teve o cuidado de preparar a receita dada por um espírito para os casos muito frequentes de acidentes causados pelos coices dados pelos cavalos. Interessante é que outros farmacêuticos de outras cidades usaram o mesmo medicamento. Todos os animais foram curados. O mestre leonês, considerado bom senso encarnado, escreveu as seguintes considerações. Examinando a vulgaridade e quase sempre a simplicidade dos remédios indicados pelos espíritos de modo geral, ele se pergunta se daí não se poderia concluir que o remédio em si não passa de simples fórmula e que é a influência fluídica do espírito que opera a cura. Penso, diz Kardec, que essa questão poderia ser mais estudada. Hoje conhecemos as propriedades que a ação magnética pode dar às substâncias mais benignas, como a água, por exemplo. Ora, como os espíritos também magnetizam, certamente podem dar, conforme as circunstâncias, propriedades curativas a certas substâncias. Se o Espiritismo nos revela todo um mundo de seres que pensam e agem, revela-nos também forças materiais desconhecidas que a ciência um dia
certamente aproveitará. A água é condutora de fluidos materiais e espirituais, capaz de beneficiar o corpo físico dos encarnados. No momento em que o mundo se agita e sofre, em que as sociedades, em busca do que é verdadeiro, se contorcem num parto laborioso, Deus permite que o Espiritismo, isto é, um raio da eterna verdade, desça das altas regiões e lhes esclareça. O objetivo dos bons espíritos é nos mostrar o caminho, mas deixa que nós sejamos livres, ou seja, deixa que nós tenhamos o mérito ou o demérito das escolhas. A escolha é de cada um. Escutem os espíritos, fiquem certos de que a felicidade dos homens é para eles uma viva preocupação. Se vocês pudessem saber o quanto se afligem com as nossas más ações, o quanto se enchem de alegria com os nossos esforços em compreender as leis de Deus, nós faríamos escolhas melhores. Vamos ver nos slides o bem, o belo, o grande. O Senhor nos disse: servidores do meu império, apóstolos devotados da minha lei, a todos levai a minha palavra, a todos explicai que a vida eterna será a dos que praticam o Evangelho. A todos os homens fazei entender que o bem, o belo, o grande, degraus da minha eternidade, estão contida numa só palavra: amor. E nos disse ainda: espíritos velozes, correi a todos, aos mais infelizes e aos mais felizes, do rei ao artesão, do fariseu ao que se queima em ardente fé. E nós vamos a todos os lados e gritamos: aos infelizes, resignação; aos felizes, caridade e humildade; aos reis, amor aos povos; ao artesão, respeito à lei. Meus amigos, no dia em que fizerem mais que nos escutar, isto é, no dia em que praticarem os preceitos divinos, não mais haverá egoísmo e inveja. Vejamos no slide. Erros morais. Partindo daí, não mais misérias, não mais esse luxo que é o verme que corrói a sociedade e a enfraquece, não mais esses erros morais que perturbam as consciências, não mais revoluções, não mais sangue, não mais esse triste preconceito que fez com que as famílias principescas acreditassem que o povo era coisa sua e que elas eram de outro sangue. Não mais nada, senão a felicidade. Paz, disse o Cristo aos homens de boa vontade. Não obtém a paz porque não tem a boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos, chama-se caridade. Vejamos para concluir: caridade moral e material. Há caridade moral como há caridade material. E não a tivemos. Assim, o pobre é tão culpado quanto o rico. Parece que Kardec está falando de hoje em dia, né? A fé transporta montanhas, prudência e doçura no apostolado novo. O bom exemplo. Esse é o apostolado novo. Lamentem os cegos, os que não querem ver a luz. Lamentem, mas não censurem. Eis a caridade moral. Lamentem, mas não censurem. Ora, meus amigos, e a bênção de Deus será com as suas almas. O facho da vida irradia de todos os recantos do horizonte, iluminam-se os faróis. A tempestade vai sacudir e talvez quebrar os barcos. Finalizando Kardec, o farol
é Jesus. Mas o navegante, que sobre a vaga furiosa olhar sempre o farol, ou seja, Jesus, atracará a costa e o Senhor lhe dirá: paz aos homens de boa vontade. Sê bendito tu que amaste, sê feliz, pois trabalhaste pela felicidade do próximo. Meu filho, a cada um será dado segundo as suas obras. Repitamos: meu filho, a cada um será dado segundo as suas obras. A lei é sábia. Não olvidemos que o nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida para formar com eles o mapa do destino de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. A lei, contudo, é invariavelmente lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações. Assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie a que se subordina. Assim, meu irmão e minha irmã, cada um de nós tem registrado em si toda a sua trajetória evolutiva. Mas o importante mesmo é essa oportunidade reencarnatória. Se desejamos nos curar dos nossos males, aprendamos a orar com humildade e ajudar os nossos irmãos que ainda sofrem muito mais do que nós mesmos. Os Espíritos trazem a bandeira da caridade como remédio para as nossas feridas pessoais, como disse o apóstolo Paulo: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até a ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Até o nosso próximo encontro, amigos queridos, se Deus quiser.